Olá pessoal, meu nome é Anthony. Venho no canal mais uma vez para a gente poder estar dialogando, conversando, enfim, falando sobre vários assuntos, né, recorrentes à conexão de chamas gêmeas. Hoje eu venho com um tema que eu vou falar sobre o efeito de Kundalini, né? Inclusive eu até vou brincar um pouquinho com vocês, né? Vou falar sobre um filme, né, que é que eu falo assim que inclusive é muito legal que a gente começa a compreender até o sincronismo do universo, né? Que é o mistério da libélula, né? Que é um filme que ele foi feito com Kevin Costner, que é assim, ele ficou viúvo, né? Inclusive a mulher dele tinha tido um bebê, né? E através de sinais de sincronismo, né, e aparecia a libélula, ele conseguiu estar encontrando o filhinho dele, né? E, o efeito de Kundalini que eu vou falar, eu vou trazer mais pro terceiro D, né? Depois eu vou começar, depois eu vou tentar fazer de uma forma bem legal, até mesmo para ir fugindo um pouco do convencional que se falam de Kundalini, né? Por quê? Porque esse papo, inclusive, eu venho falando por causa de pessoas, inclusive quero agradecer ao pessoal do canal que sempre aí comentando, falando, então é tudo recorrente, né? E, no caso, é pertinente até mesmo a questão das chamas gêmeas, né? Então, gostariam que vocês deixassem seus likes, que vocês compartilhassem, que vocês se inscrevessem, por quê? Porque cada vez, inclusive, igual os comentários, né? Aí dá mais ênfase para a gente poder estar aí otimizando e falando, né? Referente à conexão de chamas gêmeas. Para quem está começando na conexão de chamas gêmeas que foi apresentado, né? Porque a todo momento sempre tem alguém aí que está na aproximação, tem toda aquela energia, sinergia, né? De estar encontrando aí o seu polo positivo ou o seu polo negativo, né? Essa é a expansão do universo. Então, no caso, chegamos a um patamar, inclusive as chamas gêmeas, né, que vem vindo recorrentes de outros tipos de, vamos dizer assim, romance, né, e de repente, né, acontece de estar de cara, igual está de cara aí com o canal, tá de cara com a conexão de chamas gêmeas. Então, são dois polos, um polo positivo, outro negativo, que está no terceiro D, né, fazendo toda a sua transmutação para poder ambos aí entrarem em equilíbrio e tá aí vivendo esta união, né? Esse é o grande propósito da conexão das chamas gêmeas, né? Falando no terceiro D, então, nós nos materializamos aqui, né, nesse planeta da dualidade, e nós somos representados com as nossas energias, né? E condensados nesta matéria, na densidade do terceiro D, né? E como nós somos matéria, essa matéria com a energia, e aí tudo é formado, até mesmo para com que vivamos e fazemos as nossas revoluções como humano, né? E no caso, na questão da dinâmica das chamas gêmeas, entra o processo de Kundalini, né? Kundalini nada mais, nada menos que, na realidade, são igual eu falo, são os sete chakras, né? E um dos chakras que liga a energia, para vocês verem como é muito legal, né? O chakra do coração, que inclusive ele trabalhado, né? Ele faz a conexão com as chamas gêmeas. E a dúvida da maioria do pessoal que me perguntam, né, e comentam no canal,
Se no caso, quando tem a conexão de chamas gêmeas, se ambos sentem a ligação de Kundalini, né? Simultaneamente, sim. Por quê? Porque já é um dos processos, uma das características de que você esteja vivendo uma dinâmica de chamas gêmeas, né? A outra pergunta que não quer se calar, perguntam assim: mas Anthony, quais são essas sensações, né, de Kundalini que acontece quando nós encontramos os nossos gêmeos, né? Então, por quê? Porque na realidade nós, inclusive, não necessariamente você está vivendo um processo de chamas gêmeas, ou no caso, já vou mudar falando de ascensão espiritual, que vá se despertar Kundalini, né? Mas tem pessoas, claro, né? Porque não é algo assim, não é uma regra, né? Então tem assim, tem vários, não são etapas, né? O universo não tem essa, não que ele seja desorganizado, né? Não tem essa questão de etapas. Agora vamos fazer assim e agora assim. Não, ele é linear, então ele trabalha, né? A energia do universo, ela é linear, né? Então, você pode estar vivendo já tem muita gente que fala que existe 8 etapas, você pode estar vivendo a 8ª etapa e não passar pelas outras sétimas, como Kundalini também. Às vezes, não necessariamente você está com seu gêmeo vivendo uma dinâmica, mas você passa pelo processo de Kundalini, que é, na realidade, você está limpando todos os seus chakras para poder alinhar, para até ajudar na sua ascensão espiritual, para te ajudar espiritualmente, para com que você coloque sua matéria, que são formados pelos 7 chakras, né, desde o sacral até o coronário, alinhar tudo isso, até mesmo para você ter uma percepção melhor do que é o universo, do que são as energias, né? E no caso das chamas gêmeas, né, muitos do que a gente conversa, do que a gente fala, dos relatos, sempre primeiro você vem fazendo sua ascensão espiritual, né? Você vem fazendo a sua ascensão espiritual, nisso você vai tendo aí, você vai se conectando com o próprio universo. Quando quando o universo ele percebe que você está pronto, aí faz parte da própria dinâmica da ascensão, você entrar numa dinâmica, por quê? Porque você está preparado e equilibrado para poder estar conhecendo o seu outro polo, né? Tanto positivo como negativo. E automaticamente ambos despertam o que? Kundalini, que é muito legal. Por quê? Porque começa-se aí uma trajetória, vamos dizer assim, até de limpeza de karmas, limpeza, alinhamento de energias, né? Só que pelo fato de não estarmos, devido até à nossa cultura, não tão familiarizado na questão de Kundalini, e até existe uma marginalização, por quê? Porque vou até falar vou brincar, né, pessoal? Muita gente tem, eu mesmo tenho, eu tenho um asco de cobra, né? Eu tenho pavor de cobra. Tudo assim que rasteja, eu tenho pavor. Conforme você vai tendo ascensão espiritual, que foi o meu caso, por exemplo, a gente começa a se harmonizar com todos os reinos, com o animal, com os animais, com tudo. Então, incrível que pareça, eu perdi esse medo. Hoje, tudo que eu olho no universo, eu falo, faz parte, é vida, então vamos respeitar, vamos nos harmonizar, apesar que é cada um no seu habitat, né? Então, a simbologia de Kundalini é 2 serpentes, então já começa a marginalização por aí.
Então as pessoas falam assim, mas o Anthony, como é que pode, né? Eu já ouvi isso. Você imaginar duas serpentes sinuosamente fazendo todo o trabalho de energização dentro de você. É só uma representação, como nós estamos representados aqui no terceiro D perante o quinto D com esta matéria. Mas ali somos uma energia, como também a cobra. Ela também é uma energia, ela tem sua função na cadeia alimentar, né? Então, tudo no universo é energia, né? Então, pessoal, o que que acontece? A Kundalini, até mesmo, por que é que ela desperta? Porque ela precisa, né? Nem é ela, é nós. Nós precisamos nos harmonizar em questão de chakras, em questão de energias. Só que, como somos, igual eu disse, tanto polo positivo como negativo, então o que que acontece? Ambos têm a mesma There's sensação de no internet Kundalini. connection right now because you're in airplane mode. Alguns é necessário, por exemplo, tem pessoas que, devido aos processos karmáticos, os nós estão aonde? There's Às no vezes internet está no connection right now coração, às because you're in vezes está no airplane mode. sacral, que são coisas que precisa ser trabalhado. Tem outros que, no caso, os bloqueios está no plexo umbilical, então é necessário trabalhar. Por quê? There's no internet Porque connection right cada now because um you're in airplane mode. é dentro da sua necessidade. Cada, vamos dizer assim, cada energia, né? Devido à percepção a verberar perante o universo aquilo que sentiu, aquilo que passou, que é o lado criança até chegar ao lado adulto. Então, Kundalini, um vai ter na percepção do outro, né? Porque vai despertar os 7 chakras. Então, um pode ser o coração, o outro pode ser o da comunicação, o chakra da laringe. Então, não necessariamente que vai ter que se alinhar, limpar todos. Vai haver a limpeza, aí vai se alinhar todos os chakras. Por quê? Porque é onde você vai poder transpor a sua energia, até mesmo mudar a sua relação. E muda a relação em questão a tudo, não é somente ao seu gêmeo, né? Por exemplo, né, quando depois eu vou falar o efeito Kundalini no quinto D. Dessa vez eu vou falar, né, nesse vídeo, eu vou falar sobre Kundalini só no terceiro D, nessa dimensão nós como matéria, né, como matéria densa. Então, pessoal, igual eu estava falando, né, que quando materializamos, né, somos formados pelos chakras, né, e somos ligados, né, espiritualmente. Por quê? Porque temos dois lados, tem o lado espiritual e o lado da matéria, né? Então, e somos campos energéticos para a nossa revolução como humanos. Então, a todo momento, nós, inclusive Yin e Yang, eles estão em ebulição, que são as duas forças, positiva e a negativa. E a todo momento a gente está se exercitando como seres humanos. Essa energia está em ebulição para com que formamos até mesmo nosso karma, tanto positivo como negativo, né? Até mesmo que vivemos num planeta da dualidade. E para nós refutarmos o nosso karma, fazer a nossa ascensão espiritual, fazer os processos de chamas gêmeas, é necessário mexer na energia, não tem outra fórmula. É igual você, por exemplo, você vai limpar a sua casa, você vai ter que tirar os móveis do lugar. Se você pegar a sujeira e colocar todinha debaixo do tapete, tem uma hora que ela vai aparecer. Mesma coisa nós, se nós pegarmos e não refutarmos as nossas energias, não nos limparmos, né, como seres humanos aqui representados, vai chegar um momento que aparece em forma do quê? Em forma de doença,
em forma de estresse, várias formas, né? Porque tudo que é contido vai chegar uma hora que vai ter que sair para fora. Não vai ficar toda a vida contido dentro de você. Então, as suas emoções, as suas razões, se você não trabalha elas, vai ter um momento que vai aflorar, né? Então, porque a gente só vai ao médico, às vezes, né? Igual você vai no terapeuta, vai no psiquiatra, por quê? Porque tem algo em desequilíbrio. Então, você fala assim, eu preciso ir no médico. Muitas doenças, por exemplo, dão sinais, né? De que você não está bem. Então, aí você vai ver, nossa, se eu tivesse ido antes, me cuidado, então eu não teria chegado a esse ponto, né? Uma prevenção que você faz. Então, quando o Kundalini desperta, né? Então, o que que acontece? Principalmente as chamas gêmeas, né? Vamos voltar para as chamas gêmeas. Chamas gêmeas, quando o Kundalini desperta, então o que que acontece? A primeira coisa que faz, né? Já dá aqueles arrepios, né? Como está alojada na coluna, né? Então, lá no sacral, então o que que acontece? Dá arrepios. Por quê? Porque você parece que você está realmente você está despertando algo de você, em você, né? E acontece em ambos, né? Então você já tem um desarranjo, né, intestinal. Isso pode acontecer também, porque vai mexer dentro das dentro na sua energia, né? Dá desritmia, né? Você entra num processo aí de você sentir assim premonições, parece que algo vai acontecer na sua vida, né? Mas vai acontecer aonde? Só pode acontecer em você, né? Não pode acontecer, por exemplo, num móvel, não, vai acontecer em você, porque você está ligado no universo, não tem outra forma. E as energias, inclusive Kundalini, né, que é os 7 chakras principais, né? Nós todos, né, e até mesmo nossa estrutura espiritual está ligada no universo através de Kundalini, né? Então, e no caso, o que, que vai acontecendo? Quando você começa a sentir essas sensações, né? Inclusive, de novo, ambos sentem tanto positivo, o polo positivo como o polo negativo, divino masculino, divino feminino, né? Então, sinuosamente vai mexendo em todas as energias do seu corpo. Mas é para você pegar e achar que você está doente? Não, você vai trabalhar, você vai se limpar, né? Através do quê? Igual insisto em falar, através da meditação. Inclusive o pessoal estava me perguntando, né? Referente formas de meditação. Tem várias técnicas que podem ser usado para se alinhar, para se limpar na questão de, inclusive, de chakras, né? Inclusive a meditação, ela serve para tudo, né? Então, aí já é individual de cada um. Tem pessoas que, por exemplo, eu tenho a minha própria meditação, né, que eu faço, que no caso, quem quiser saber, tem o meu telefone, né, tem o meu e-mail, aí pode perguntar, eu não tenho problema nenhum em falar, né? Eu só não gosto porque assim de falar no próprio vídeo, porque eu gosto de respeitar na questão assim de crenças, né? Então, pessoal, e o que que acontece, né? E aqui no 3D, né, pelos desejos e pelo físico nós somos atraídos, né? Onde existe a magnitude. Então nós somos atraídos até nós fomos feitos até mesmo quando se vem com destino de chamas gêmeas, vem o magnetismo para poder um encontrar o outro nesta existência, né, igual eu falei do contrato, para com que façam essa limpeza, façam esse alinhamento, né? Tanto que uns despertam primeiro do que o outro,
Mas isso não quer dizer que o chakra do outro já está tudo alinhado, está tudo limpo. Não, não é, não funciona assim. E Kundalini, quando você faz toda a limpeza, que você faz a sua no chakra coronário, que é onde você entra em fusão com o quinto D e vai arrumar tudo o que estava até de outras existências que estava bagunçado, traumas, coisas no repositório do seu karma que você está limpando. Quando você volta aqui, você vai voltar como um mortal comum. Você pode, de repente, estar entrando em frequências densas novamente, né? E você pode estar aí vibrando em coisas negativas, né? Fazer pactos, contratos com energias negativas e de repente aí você bloquear os seus chakras e aí você tem outra percepção, bom é isso, que você fala, vou limpar novamente, vou começar minha meditação e vou limpar novamente, né? Para poder estar alinhando e arrumando os chakras, né? Por quê? Porque é o seu campo energético. E esse processo, né, igual que a gente fala, que é a nossa estrutura, né, dos sete chakras, é natural que precisamos limpar ele e colocar em equilíbrio. Por quê? Porque quando a gente vem do quinto D, né, que fizemos lá o tratado, né, de vir aqui lutar em prol do amor incondicional, quando a gente entra já nessa esfera aqui do terceiro D, que é tudo em desequilíbrio, né? Inclusive, se vocês observarem a mentalidade do ser humano, a gente começa a observar assim o externo, a gente começa a observar que tá tendo uma tendência, por exemplo, né? Um comportamento do ser humano. Aí onde você pensa assim, eu preciso me limpar, porque a mente do ser humano, então, você começa a observar o nível de compreensão e o que está acontecendo na humanidade naquele momento. Então, quando você está com seus chakras alinhados, né, que você trabalhou aí com Kundalini, por que você trabalha com Kundalini? Para com que você tenha percepção, né, e vai ficar mais aguçado. Inclusive, eu falei agora nos sete chakras, né, que existe, para com que, através dessa limpeza, você comece a observar como é que está o ser humano, né? Até que ponto que está a mentalidade do ser humano, né? Porque até mesmo você vai criar uma defesa, né? Você vai começar a falar assim, eu não posso entrar nessa vibração, né? Então, pessoal, a conexão, ela somente, né? É igual me perguntar, mas o Anthony, a conexão é feita somente espiritual? Aí eu falo, somente no caso de ascensão, pode acontecer de você fazer o processo, começar o processo de Kundalini antes e depois você fazer a sua ascensão. Então, por isso que eu falo que não existe uma regra. Para o universo não existe regras, né? Então, aí é quando ambos despertam, né? Antes despertam simultaneamente, né? Muito legal. Por quê? Porque tem uns que nem precisa tá fazendo a limpeza de todos os setes, né? Só precisa de alguns, por exemplo, aquele que não sabe se comunicar, aquele que está preso, por quê? Porque precisa trabalhar o laríngeo, né? Então, e aí, o que vai acontecer? É onde você vai o quê? Se iluminar e você também vai despertar, inclusive para a própria conexão, né? Então, pessoal, agora nós vamos partir para o momento do canal, né? O interessante é o despertar e se iluminar, né? Os processos são oportunidades de avançar. Então, quando é apresentado para você, inclusive a questão da conexão, porque é uma oportunidade de você avançar no universo. Aproveite, né? E quando você se ilumina, não só você se ilumina, como ilumina a todos, né? À sua volta. Olha que lindo, né? Você poder se iluminar.
Pessoal, é assim, mais uma vez agradeço vocês pela oportunidade da gente estar falando sobre ah, um tema assim tão complexo, né? Mas ao mesmo tempo é muito legal sabermos aonde podemos atuar, né, dentro das nossas próprias energias, né, que existe. No próximo vídeo, agora eu fiz uma referência somente ao terceiro D, a matéria, como trabalhar no 3D, né, na questão de Kundalini, né? Inclusive, eu nem queria que ficasse tão extenso o vídeo, mas ficou até mesmo por causa da complexidade que é Kundalini. Eu, pelo jeito, eu vou ter que falar mais um pouco de Kundalini aqui, porque assim, eu vejo que tem muita gente que, na realidade, ainda não está conseguindo colocar em equilíbrio as energias, né? Por quê? Porque está vivendo assim, ainda na escassez, está vibrando a escassez, está... Outra coisa que eu vou falar também é a questão do perdão, né? Para a gente fluir melhor, vamos perdoar, né? Porque quando você perdoa o outro, automaticamente quem está se perdoando é você mesmo, né? Então, pessoal, eu venho no próximo vídeo, eu vou falar sobre os efeitos de Kundalini no quinto D, que inclusive é muito legal, né? Falar sobre os efeitos que ocorrem, né? Inclusive, eu já vou até adiantar um pedacinho, o fluxo do pessoal no quinto D fazendo a lei da atração e usando Kundalini, né? Inclusive usando o sacral, né? E o plexo umbilical. Eu vou falar sobre isso no próximo, né? Pelo jeito, vai ter bastante perguntas, bastante comentários, né? Mas eu vou respondendo. Acho que eu vou tirar essa semana todinha só para falar sobre Kundalini, responder os comentários, e nós vamos falando. Aí depois a gente vai entrar em fusão entre quinto D e terceiro D, certo? Pessoal, desejo boa sorte a todos, né? Curtam aí o vídeo, compartilhem, comentem, e se inscrevam, né? Por quê? Porque sempre eu venho com uma novidade e quem está inscrito, o YouTube já notifica e vocês são primeiros a saber referente ao que a gente está aí comentando e falando. Boa sorte a todos e até o próximo vídeo.